Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que vocês se apresentem, em algumas versões, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que vocês não sejam conformados, ou que vocês não tenham os padrões como do mundo, mas que vocês possam ser transformados, renovados, terem uma metanoia, de entendimento, para que aí sim vocês possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Roma a respeito de uma transformação de mente, diferente do que nós trabalhamos na última semana, que Paulo, ele sai da Grécia, e ali ele tem um contato onde os romanos tinham dominado com poder militar, mas que eles não conseguiram dominar a mente dos gregos, e ali nós falamos sobre a gente aprender a remir o nosso tempo, para que a gente não fique preso no Cronos e que a gente experimente o Kairos de Deus. Mas aqui, Paulo ele está falando para os romanos. Paulo ele está falando, ensinando a igreja da nação que tinha matado Jesus. Paulo ele está falando para a nação que tinha o maior império da época. Paulo está falando para um povo em que estavam acostumados a ouvir: nós ganhamos mais uma nação, nós conquistamos mais terras, nós dominamos mais povos, nós trouxemos mais riquezas. Então Paulo está ensinando e falando à igreja de Roma assim: ei, esse padrão que nós temos precisa ser renovado, porque isso é um padrão do mundo. E para que a gente possa prestar culto ao nosso Deus, nós temos que entender como nós prestamos esse agora. Nós sabemos que até o sacrifício de Jesus, nós tínhamos o santuário, o tabernáculo, e antes de iniciar um culto no santuário, era necessário ser apresentado um sacrifício. E esse sacrifício era apresentado para o sacerdote. O sacerdote ele ia fazer uma observação, uma expiação para aquele animal que estava sendo ofertado. E esse animal não poderia ter nenhum defeito. Esse animal deveria ser o melhor. Esse animal precisava estar dentro de vários padrões para que pudesse ser aceito, e aqui nesse primeiro momento pelo sacerdote. Porque depois que o sacerdote observasse isso, esse animal ia ser levado para o altar de sacrifício, porque ele seria sacrificado. E após esse sacrifício, Deus, ele precisava receber o sacrifício. Quando Deus recebia o sacrifício, aí dava início ao culto. Só que, o que o apóstolo Paulo está falando, ensinando a igreja de Roma aqui? Agora, não é necessário mais sacrifício. Não é necessário mais derramar o sangue de um animal. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado. Ele é o sacrifício, ele derramou o seu sangue. Então, porque ele derramou o sangue dele, nós não precisamos mais derramar o nosso, ou de animais. Só que aqui está mudando um direcionamento, e é por isso que nós precisamos virar essa chave, de como é que seriam a partir de então, os cultos ao nosso Deus. E Paulo, ele fala assim: agora, vocês não vão mais trazer animais para serem sacrificados, pelo contrário, vocês vão se apresentar, porque agora o sacrifício vivo somos nós. Então você vai se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque agora esse é o nosso culto racional a Deus. Então observa que Paulo está estabelecendo um padrão, está ensinando a respeito de como nós devemos prestar culto. E por que Paulo fala que nós precisamos sair dos padrões do mundo? Os padrões daquela época, obviamente, diferentes dos nossos. Mas vou dar um exemplo: quais são os padrões hoje do culto que nós prestamos? Eu digo nós, a igreja de hoje. É assim, poxa, o culto tem que ser bom.
né? Nós temos que sentir a presença de Deus, né? Nós temos que sentir aquela atmosfera, né? E, hoje eu não senti muito, né? Hoje não foi muito legal, né? Hoje, sei lá, o som desajustou um pouquinho, a cadeira, hoje está muito frio, né? E aí eu tenho que colocar muita blusa, e aí eu fico mais estático, não sei. Ei, observa que aqui Paulo está ensinando que o culto nós oferecemos a Deus. Então, se alguém tem que gostar e se alguém vai receber, é Deus, não nós. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu tenho essa metanoia, eu entendo que agora eu não sacrifico mais um animal, eu me apresento. Observa que o segundo ponto nós já não teríamos condição de fazer, mas por causa do sacrifício de Jesus nós conseguimos. Nós não conseguiríamos nos apresentar de uma maneira santa, mas por causa do sangue dele, nós somos remidos, santificados, purificados e lavados. Por causa disso nós conseguimos se apresentar santo, mas também precisa ser agradável. Ou seja, eu e você precisamos nos preocupar de nos apresentarmos a Deus de uma maneira inteira, de uma maneira em que Deus vai receber. Porque se Deus não recebe o sacrifício, não tem culto. O culto começa com o sacrifício. Se Deus não recebesse o sacrifício, não tinha culto. Se o sacrifício não fosse bom, se o animal sacrificado não fosse bom, o sacerdote já falava assim, traz outro, porque esse aí ele não vai receber. E se ele não recebesse, o culto não começava. E aí, o que nós temos que entender? Que um versículo que nós vemos sendo muito usado fora do contexto é o seguinte. Paulo fala assim, depois disso, depois do quê? De você se apresentar como um sacrifício vivo, de você se apresentar como um sacrifício santo, de você se apresentar como um sacrifício agradável, né? Se você se apresentar como um culto racional a Ele, se isso acontecer, você não pode acontecer de ter os seus moldes no mundo. Os padrões do mundo vai te impossibilitar disso. Você precisa ter os padrões de Deus, para isso você precisa ter uma metanoia. Se isso não acontecer, você não vai conseguir ter o experimento. Aí sim vem. Depois que ele recebe o sacrifício, vem a nossa parte, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque hoje muitas pessoas que participam de cultos, elas, mesmo que um ambiente que muitas pessoas recebam isso, algumas não, porque eles querem experimentar antes de sacrificar. Só que o que Paulo está ensinando aqui, a ordem do culto é, primeiro você sacrifica, depois você experimenta. Eu nunca consegui experimentar a boa vontade de Deus para a minha vida. Eu nunca consegui experimentar a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu não cheguei entendendo que primeiro eu sacrifico, que primeiro eu me apresento. Eu acho às vezes que o culto tem que ser bom para mim, quando na verdade tem que ser bom para Deus. Por quê? Se o Ricardo gosta que o culto que o Fernando está oferecendo, é legal, vocês estão do lado um do outro, não está? Mas se Deus não recebe, não foi bom para nenhum dos dois. Só que às vezes, quando eu não tenho esse entendimento, eu tenho que separar. Nós temos um ajuntamento solene aqui. Nós temos um ajuntamento dos santos, dos remidos pelo sangue de Jesus. Esse é um ajuntamento. Porque desde que eu chego aqui, lá na Rua Floresta, eu sempre procuro fazer essa oração. Deus, recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração. Por quê? Porque tem um monte de culto que Deus não recebe. Tem um monte de ajuntamento que Deus não responde. Então, eu procuro sempre fazer o meu culto ser um culto em que Deus vai receber. Porque quando Ele recebe, Ele responde. E quando Ele responde, o reino estabelece. Porque aí nós conseguimos experimentar. Agora, como é que nós vamos falar dos padrões de Deus, se nós ainda temos muito dos padrões do mundo na nossa conduta? Como é que hoje eu falo para o mundo que é melhor você entregar, que é melhor você dar, do que você receber? Se eu ainda estou com os padrões do mundo, qual é o padrão do mundo? Cara, eu preciso ganhar, eu não posso perder. Mas Deus, Ele fala que é melhor dar do que receber. Como é que num mundo como hoje, padronizado, eu falo para alguém que esse alguém precisa perdoar? E por mais que seja óbvio, quando nós falamos de perdão, nós partimos do ponto que alguém errou. Porque se ninguém errou, não precisa perdoar. Então, a partir do momento que eu preciso exercer o perdão, é porque alguém errou ou falhou comigo.
Se essa pessoa não tivesse errado ou falhado comigo, logo eu não ia precisar perdoar. Então, quando Deus manda perdoar, Ele já sabe que as pessoas erraram com você. E aí, qual que é o padrão do mundo? Eu não consigo perdoar, você não tem nem noção do que Ele fez comigo. Não, nós sabemos. Se não tivesse feito, não ia precisar perdoar. Se precisa, é porque teve erro. Entenda? Então, nós temos que começar a observar isso, né? E aí, você fala assim, olha, você precisa aprender a virar outra face, né? Você precisa aprender a ser mais calmo, você está muito explodido. Não, pastor, você não sabe, né? Aqui, rapaz, corre italiano, sangue italiano, espanhol. Aqui tomou, falou, tomou, levou, vai tomar também. Por quê? Aqui não. Padrão do mundo. Nós estamos falando do padrão do reino. Então, o texto diz, não se amoldem. O que significa isso? Não se coloquem dentro do molde do mundo. Porque se você se colocar dentro dos moldes do mundo, é porque você não teve uma renovação, uma transformação da sua mente. E se você não teve, você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo está falando isso para quem? Para os romanos. Ele está falando assim, aqui as suas conquistas não adiantam nada. Você vai ter que se apresentar você. Aqui o que você tem não significa nada. Aqui o seu sobrenome não tem nenhuma relevância. Aqui as suas patentes militares não adiantam de nada. Aqui o tamanho do império não tem nenhuma importância se você não se apresentar voluntariamente como um sacrifício vivo. E é tão engraçado isso porque às vezes não é nem o padrão do mundo, né? Até às vezes o padrão da religião contamina a gente, né? E a gente, os brasileiros são muito influenciados pelos americanos, né? No evangelho. Então, a questão do teclado, né? Da música antes da pregação ser aquela música mais tranquila, não ser aquela música mais para cima, é tudo influência americana e não tem nenhum problema. Mas é um padrão que a gente acostumou. E eu fui pregar na África, 2017, o pastor ministrando batismo com o Espírito Santo, e lá não tinha instrumento, teclado, de harmonia, baixo, lá era birimbau, tamborim, tambor, batuque, pandeiro, e os caras tuts, rapaz, nego sendo curado, né, fogo caindo, gente falando em línguas, profetizando, sendo liberto, e aí, a minha cabeça deu um nó, eu falei, não, peraí, cadê o teclado, meu Deus do céu, né, que é isso, como que, mas por quê? É um padrão que a gente está acostumado. Mas o Espírito Santo, ele não se move no nosso padrão. O padrão é dele. Até a gente tem dificuldade com isso dentro da religião, né? Pastor, o dízimo, vamos colocar logo na primeira música? Não, tem que ser lá, deixa, pastor, assim. Vamos fazer o apelo antes de começar o culto? Não. Mas por quê? Nós temos um padrão. E aí não é questão de certo ou errado. Mas vocês entendem como que o padrão segura a gente? Só que aqui Paulo não está falando da religião. Paulo não está falando da liturgia, ele está falando dos padrões do mundo. Ei, aqui vocês não são melhores do que os outros, como vocês estão acostumados a ser. Paulo está falando para a igreja de Roma. Paulo está falando para os romanos aqui. Vocês precisam se apresentar voluntariamente. Se apresentem. Se vocês não se apresentarem voluntariamente, não tem culto. Não tem culto. E é duro virar essa chave, não é? Porque às vezes eu vou olhar para o André e vou falar assim, André, não vai ter que sacrificar hoje, hein, rapaz? Porque pecou bastante essa semana. Porque eu estou querendo achar que o padrão de quem vai receber o culto dele é meu. Só que quem recebe o culto dele é Deus, não sou eu. E eu fiquei pensando, sabe, vocês não, que meu Deus, vocês são crentes demais, mas eu, só de domingo, na minha caminhada, eu já participei de mais de 1000 cultos, mais de 1000 cultos, e sabia que Deus não recebeu todos? Deus não recebeu todos, porque às vezes eu não consegui me apresentar inteiro, às vezes eu estava distraído, sabe, pensando no amanhã, como é que eu vou resolver aquelas coisas amanhã lá? Sabe, às vezes cheguei, Robertão, briguei com a mulher no almoço, estou pensando na janta, mas obrigado, sabe? E aí eu não consigo apresentar o culto. Não consigo, cara. Amanhã,
pessoal vai perguntar se eu vendo jaleco, Fer, se é a minha loja é em Bauru, e já começa a me dar nervoso antes. E aí eu não consigo concentrar. E aí eu não consigo oferecer culto. Aí Deus não recebe o sacrifício. Se não recebe o sacrifício, não tem culto. Se não tem culto, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, às vezes eu vou ficar bravo por causa do meu irmão, que eu não gosto muito dele, e ele está dando certo. E só dele dar certo eu acho que está errado. Por quê? Porque eu não gosto dele, então ele não pode dar certo. E aí eu não vou conseguir oferecer como sacrifício vivo. Eu não vou conseguir, porque eu vou ficar querendo saber se Deus está certo ou errado. E aí se eu ver Deus recebendo o culto do Guilherme, eu vou falar: Deus, por que você está recebendo o culto dele? Ele não pode ter o culto recebido, entende? Sem perceber, eu acho que eu tenho esse direito de saber se Deus está recebendo o culto do A ou do B, enquanto na verdade, eu tenho que ter única e exclusiva responsabilidade em me apresentar como um sacrifício vivo, para Deus receber o meu culto. Só que se eu não tenho uma metanoia, eu começo a me padronizar no mundo. E aqui, gente, eu não estou falando de performance. Eu não quero saber se você é aquela pessoa que se mexe mais, sabe? Se você é aquela pessoa que às vezes quebranta mais bonito, sabe? Se você é aquela pessoa que levanta a mão. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de receber, né? E para receber, nós precisamos ter algo de uma maneira muito clara. Só um minutinho, gente. Então, eu só estou ajustando um negócio com ele, que depois ele vai mandar uma rajada no Sefer. Estou conversando já com ele. Então, gente, observa isso. Quando nós temos esse entendimento, que o culto parte do princípio que eu vou me apresentar, e eu sou o sacrifício. Você já viu alguém se apresentar para o sacrifício assim, chegar para um boizinho e falar assim: queridão, chegou a sua hora, vamos lá? Você vai morrer agora, vem cá. Vem, eu vou te matar. Só Jesus foi assim. Chegou a hora? Chegou. Pai, dá para passar? Não. Tá bom, vamos lá. E ele foi como um cordeiro para o matadouro, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Só Jesus. Mas quando eu me apresento como um sacrifício vivo, eu não preciso derramar mais sangue, mas eu preciso matar a minha vontade. Eu preciso matar a minha carne. Eu preciso matar os sofismas da minha mente. Eu preciso matar a mentira. Eu preciso matar o meu coração peludo. Eu preciso matar a minha maneira de querer ficar medindo os outros. Eu preciso matar eu pensar que eu sei tudo melhor do que todo mundo. Eu preciso matar o meu ego. Entende? E se eu me apresentar sem matar essas coisas, Deus não recebe. Porque tem defeito no animal. Só que agora o animal é racional, porque sou eu. Antes era irracional. Então antes precisava de um sacerdote para fazer a supervisão. Agora, como eu sou racional, eu mesmo faço a minha. Entende? Então eu preciso ter esse entendimento. Agora, olha que interessante. Paulo está falando para a igreja, certo? A igreja já estava estabelecida. A igreja já estava caminhando. A igreja já estava se desenvolvendo. Agora, o que é interessante a gente entender? Que antes do reino de Deus ser estabelecido, ele recebe o culto de alguém. E como é que começou a igreja em Roma? Em Atos capítulo 10, tinha um homem chamado Cornélio. Além de ser romano, era soldado. Além de ser soldado, tinha patente. Então, se eu fosse analisar como um bom judeu da época, eu ia falar assim: assassino, matou o Messias. Só que o texto fala que Cornélio era um homem justo, e que ele dava esmola e ajudava as pessoas, e que o Senhor recebeu as esmolas dele como oferta. E aí, um anjo aparece para ele. Olha que loucura. Deus responde o culto de Cornélio sem ter ninguém pregando. E o anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, Deus recebeu a sua oferta. Como assim? Tem um homem que vai estar em Jope, e ele explica.
ele fala, pode ir falar para ele vir. Paralelo a isso, um anjo aparece para Pedro, lá em Jope. Ele está na casa de Simão, o curtidor, sobe no terraço, está perto do almoço. E aí Deus dá uma visão para ele. Na visão ele enxerga um lençol e um monte de quadrúpede descendo. Pastor, o que é quadrúpede? Um animal de 4 patas. Ou seja, impuro para o judeu, certo ou errado? Padrão de quem? Do mundo. Pedro, um bom judeu, o que ele faz? Senhor, isso é impuro. Mata e come, Simão. Não, Senhor, isso é impuro, eu não posso comer isso. Isso aí está contaminado, eu não posso. Não chama de impuro o que eu purifiquei. Mata e come. Observa que antes dele quebrar um padrão do mundo para o evangelho, Deus começa a quebrar um padrão do mundo na alimentação. Estranho, né? Por quê? Se ele estava com esses dogmas e essas travas na mente, estava tão dentro do molde do mundo com a alimentação, você acha que ele ia conseguir romper com o evangelho? Claro que não. E era exatamente o que estava sendo preparado, ele precisava romper. Só que aqui, Paulo ainda nem tinha falado sobre ter metanoia. Mas Deus já estava fazendo uma metanoia em Pedro. E os soldados de Cornélio chegam lá e chamam Pedro. E Pedro, obediente, não queria comer os animais, mas estava obediente, começou a seguir os homens. E quando ele chega, o texto diz lá em Atos 10, o capítulo todo, nós só vamos ler a partir do 40, mas o capítulo todo você vai ver essa história lá. Ele olha, e ele chega lá e já vê um monte de romano, cara. O texto fala que lá estavam os amigos íntimos e os parentes de Cornélio. E Pedro, ele já começa a se explicar sobre os padrões do mundo. Porque naquela época, principalmente depois da crucificação, um judeu jamais podia frequentar a casa de um romano. Jamais. Ele já começa se explicando, gente, ó, vocês sabem que não é bom que a gente esteja aqui. Isso aqui não é bem visto. E aí, ele começa a pregar sobre o arrependimento. Ele começa a pregar sobre a gente, né, se arrepender dos nossos pecados e sermos batizados como João ensina. Só que Deus está trabalhando tanto para quebrar essa religiosidade, tanto esses padrões do mundo, que no verso 44, depois que ele já tinha recebido uma instrução de comer o que era impuro, depois que ele já estava andando com o romano há 3 dias, depois que ele entra na casa de um soldado romano de patente, e começa a pregar para eles, observa o tanto de padrão do mundo que está sendo quebrado aqui, Deus ainda quebra mais um, a partir do verso 44, e ainda enquanto Pedro dizia essas palavras, quais? As de arrependimento, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E o que começa a acontecer aqui? Eles começam a falar em línguas e profetizar igual em Atos 2. E aí Pedro assusta, e Pedro olha para quem estava com ele e começa a se justificar mais uma vez, por causa dos padrões do mundo e da religião. Ele fala assim, gente, veja bem, eles estão recebendo também o dom do Espírito. Nós não podemos negar água para eles. Mais um padrão quebrado. Qual é o padrão certinho? Primeiro você converte, você vai batizar nas águas, depois o Espírito Santo. Só que aqui o Espírito Santo vem antes da água. Por quê? Precisa virar a chave. Metanoia. Deus recebeu o culto deles. Deus recebeu. Pedro não tinha entendido muito bem. Ele já tinha questionado a comida. Depois ele se explica porque ele não queria estar no meio dos romanos. E depois o Espírito Santo batiza os caras. E ainda nem tinha sido ensinado sobre metanoia. Depois Paulo vai ensinar para essa igreja que está nascendo aqui sobre metanoia. Porque a igreja, não a nossa, mas a igreja, cara, como é que o Dani converteu? Não pode, é muito ruim, cara. Está errado alguma coisa aí. Não pode, não. Não tem condição. Como é que o Fer vai liderar?
Pelo amor de Deus, vocês não têm critério nenhum para colocar as pessoas para liderar aqui, não? Por quê? Não pode. Mas por que não? Convertido, o Espírito Santo desceu, batizou, se arrependeu, o que tem de impedimento para ele? O padrão que eu acho, o padrão que eu penso, o padrão que, na minha opinião, o padrão com aquilo que eu acredito ser. E aqui o Espírito Santo de Deus está mostrando assim: ei, o padrão vai ser meu. O padrão vai ser meu. Se eu quiser batizar no Espírito antes das águas, eu vou fazer e acabou. Se eu quiser ir nos romanos, eu vou. Se eu quiser ir na casa de um soldado, eu vou também. Rompam com os moldes do mundo. Porque se eu não tiver uma metanoia, eu não vou conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, quando nós falamos de metanoia, nós estamos falando de romper com um sistema. Nós estamos falando de romper com o que eu acho, de romper com um estilo, de romper com todo um questionamento e ter uma única preocupação: que Deus receba o meu sacrifício. Porque se Deus recebe, Ele estabelece o reino. E aqui está acontecendo na casa de Cornélio com os romanos, mas também em Atenas. Paulo chega, ele só consegue ficar 10 dias lá. E talvez Paulo, por ser muito inteligente, tinha tantos planos para Atenas, a capital intelectual do mundo. Roma, capital militar, mas a intelectual era Atenas. Paulo chega e ele começa a disputar no Areópago com persuasão, com argumentos a respeito do reino de Deus. Só que ele é resistido demais, ele é escorraçado de Atenas. E talvez ele fica frustrado: puxa, talvez a gente nem conseguiu oferecer um culto a Deus. Mas Paulo, sem entender muito acerca do reino, ainda pensando um pouco no intelecto dele, ele nem prestou atenção talvez, mas sabe ali, o porteiro, como se fosse o porteiro do Areópago, Dionísio, ele está ali observando Paulo, debatendo com os filósofos da época, e o cara se converte. E Paulo vai embora. Só que Dionísio se converte, e ali ele começa a espalhar o amor de Deus. E aquilo começa a tomar uma proporção, porque quando Deus recebe o culto de alguém, Ele responde e estabelece o seu reino. Sabe, antes de ter a igreja de Roma, teve a casa de Cornélio. Antes de ter a catedral de São Dionísio, é a única catedral de Atenas que não sucumbiu às guerras e os terremotos. O templo de Zeus foi destruído, o templo de Atenas foi destruído, mas a catedral de Dionísio está lá. Por quê? Porque quando Deus recebe o culto de um homem, Ele responde e estabelece o seu reino. A igreja de Roma explodiu. Por quê? Porque Deus recebeu o culto de Cornélio. Sabe, quando nós olhamos para a nossa igreja assim, estava falando com os pastores, nós colocamos eles lá agora, para a gente conseguir trazer vocês mais para frente aqui, né? E é tão interessante isso, porque eu lembro quando nós chegamos em Bauru, estava só em uma casa. Deus tinha que receber o nosso culto, para que Ele pudesse responder e estabelecer o seu reino. Hoje, nós estamos com 3 cultos cheios, talvez até o final do ano teremos o 4º. Eu me lembro quando nós mudamos para esse prédio, nós tínhamos um único culto às 18. Um único culto às 18. Ele chegava até ali mais ou menos à mesa de som. Aí depois ele foi para o fundo, começou a vir para o mezanino. Aí nós multiplicamos para o das 10. Aí eu lembro que o culto das 10 ficava aqui, ó, nem chegava no segundo pilar. E aí foi. Aí depois começamos das 17. E eu lembro que das 17 ficou quase um ano aqui. Era só até o segundo pilar. E tipo a minha barba assim, sabe? Cheio de falha no meio ainda. Mas, e aí hoje, culto das 10, culto das 17, culto das 19, voltando a usar o mezanino, mesmo depois de 2 multiplicações. Quando Deus recebe o culto de alguém, Ele responde. Quando Ele responde, Ele estabelece o reino dEle. E nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então veja que é tudo sobre eu conseguir entender que a responsabilidade de apresentar o culto a Deus é minha. E a minha responsabilidade é só minha. Porque a minha responsabilidade não vai ajudar o André. A responsabilidade do André não vai ajudar o Ben. A do Ben não vai ajudar o Roberto. Ou seja, nós podemos estar num ajuntamento desse. E Deus não recebeu o culto de todo mundo. E Deus não respondeu o culto de todo mundo. Nós precisamos ter essa metanoia. Sabe, às vezes, até como igreja, falando de religiosidade, a gente não tinha entendido o que nós estávamos vivendo como igreja ainda. E mesmo que inconsciente, ainda a gente estava querendo trabalhar como se fosse uma comunidade pequena, modesta, não tem mais jeito. Precisamos virar a chave. Sabe aquela mentalidade de que a igreja faz tudo porque todo mundo tem que fazer tudo? Não cabe mais. Né? A gente começa a observar, quando nós vamos fazer um encontro com Deus, um face, né? Nós temos 100 pessoas fazendo e mais ou menos umas 80 servindo. A gente vai ter que fazer 10 no ano, né? Fala, nossa, pastor, mas 10 é muita coisa. É. A gente consegue atingir 2% da igreja num face. Se fizer 10, atinge 20. Isso se não ganhar mais ninguém. Você entende como tem que virar a chave? Senão a gente acha, nossa, é muito. Não é muita coisa, é pouco. Porque o que nós fazemos não consegue alcançar nem metade da igreja, porque é muita frente. Entende? Ou entre nós, 5 turmas com 5 casais, não atinge nem 1% da igreja. Talvez 1,5%. No semestre. Estão conseguindo entender? Talvez nós tenhamos 2 momentos como igreja que nós mobilizamos toda a igreja. Um é o aniversário da igreja, o outro é a semana da virada. Nenhuma outra oportunidade. Tudo com frentes, né? Ah, vamos ter um acampamento de crianças. Vamos, 100 crianças. 2% da igreja. Entende como nós temos que ter uma metanoia até para isso? Senão fica aquela mentalidade, nossa, mas tem isso. Não, você não vai conseguir fazer tudo. Mas entenda que existe uma igreja que vai ter frentes para ser desenvolvidas. Entende como nós temos que ter uma metanoia até para isso? Né? Eu lembro que a gente tinha que, olha a mentalidade, nós temos 3 cultos aos domingos. Temos mais um de sexta e mais um de sábado, para adolescentes e jovens. E uma boa parte de quem frequenta sexta e sábado só vem nesses cultos, porque às vezes nem os pais são crentes ainda. A gente falava assim, não vamos conseguir fazer os treinamentos no horário do culto, por quê? Tem culto, mas na verdade tem 3. Mas entende a mentalidade? Como nós precisamos de metanoia sempre? Então, o que nós vamos fazer a partir de agosto, né? Antes dos nossos 3 cultos, nós vamos voltar com todos os nossos treinamentos. Então, um exemplo, se você vai vir no culto das 10, nós vamos ter às 9, vai acabar 9h50. Você toma um café, vai no banheiro e já participa do culto. Se você for vir às 5, vai ter às 16. Se você for vir às 19h30, vai ter às 18h30. E se tiver que começar aos das 8, é para aquela galera que acorda com as galinhas. Então dá para começar às 7 também, porque já tem a galera que acorda às 5 horas, né, Roberto? Você parou de acordar ou acorda ainda? 5 horas, o galo nem cantou, ele já está lá acordando o galo. Você não cantou ainda? Tem gente que é assim, né? Mas observa que é metanoia. Nós precisamos ter um entendimento daquilo que Deus está fazendo. E às vezes, quando a gente tenta trabalhar dentro de um sistema, a gente não consegue discernir isso. Entende? Então, observe que qual é a nossa responsabilidade? Se apresentar como um sacrifício vivo, santo. Aí é só com Ele. Por causa do sangue dele eu consigo. Senão eu não ia conseguir. Mas agradável. Precisa ser agradável. Precisa ser agradável. E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque são tantos cultos. E a minha responsabilidade principal não é fazer uma comunicação de uma mensagem aqui, mas é que Deus receba o meu culto. O meu culto. E a sua? Que Deus receba a sua. Talvez, enquanto a equipe de louvor sobe, eu disse que vocês talvez não passaram por isso, mas eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Afinal, nós estamos falando de milhares de cultos, né? Não estamos falando de um só. A gente não pode se distrair.
no momento em que a gente vai se apresentar como sacrifício, todas as outras coisas têm que ter morrido. Nós não podemos ter distrações. Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos nos apresentar. Apresentar. Para que Deus olhe e fale assim, cara, bom sacrifício. E Ele recebe. Quando Ele recebe, aí nós começamos a experimentar. Pastor, por que tem tanta gente que frequenta cultos há anos e nunca conseguiram experimentar a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus? Porque eles acham que o sentir vem antes do sacrificar. Só que num culto, primeiro você sacrifica, depois você sente. Ai, não estou sentindo hoje, sabe? Não sacrificou, sacrifica primeiro. As principais experiências que eu tive com Deus não foram em grandes ajuntamentos. Foram naqueles cultos tipo de Cornélio, sabe? Sozinho. Em casa. Às vezes com um pequeno grupo de pessoas, né? A gente foi agora no Jetro, lá em Junqueirópolis. Algumas centenas de pastores se reúnem debaixo de uns arbustos de bambu, na terra. Estava um frio, e ora e adora a Deus. Cara, mas ali, sabe, sem estrutura, sem cobertura, ventando, terra, subindo aquela poeira, aquelas cadeirinhas que você tem que ficar firme, porque senão a perninha quebra, sabe? Som ruim. A gente tem que entender que tudo isso que nós temos aqui ajuda, só que o nosso culto não pode independer disso. O nosso culto não pode independer disso. Porque lá naquela simplicidade, o Espírito Santo recebeu. Quando Ele recebe, Ele responde. Quando Ele responde, o reino dEle é estabelecido mais uma vez. Foi assim aqui, está sendo assim, Agudos, Pederneiras, Piratininga, Boracéia, Barra Bonita, Jaú, Botucatu. Começa numa casa. Deus responde. Santa Cruz. Quando Ele responde, o reino dEle se estabelece. Sabe, nós temos que chegar e entender que a nossa maior responsabilidade, minha, individual, é me apresentar de tal maneira que Deus receba o meu sacrifício. Nós precisamos ter uma metanoia. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu preciso disso. Não, é você. É você. É você se apresentar. O que Jesus precisava fazer na cruz, Ele já fez. Mas o se apresentar, Ele não se apresenta. Aí sou eu e você. Sou eu e você, sabe? Às vezes nós temos tantas dificuldades de reconhecer que na verdade eu não me apresento. Eu ainda acho, mesmo que inconsciente, que o culto é para mim. Eu ainda acho que eu posso olhar e saber se isso está legal ou se isso não está legal. Eu ainda acho que a minha opinião vale de alguma coisa e na verdade não vale nada. Pedro deu a opinião dele. Às vezes a gente faz igual Pedro. Quantos aqui acham que tem uma opinião melhor que Deus às vezes? Eu acho, você também acha, né? Pedro tinha, Deus, isso aqui é impuro. Não chama de impuro porque eu já purifiquei. Não, é impuro. Não chama de impuro porque eu já purifiquei. Mata e come. Não vou comer, come. Mas Deus, eles são romanos. Eu nem deveria estar na casa deles. Bom, eu vou pregar só o arrependimento, nem vou falar do Espírito Santo. Vocês estão vendo? Veja que ele se acha no direito. Ele fala assim, vocês não estão vendo? Eles estão recebendo do Espírito como nós recebemos. Nós não vamos poder, está literal, nós não vamos poder negar água para eles. Se nós não vamos poder negar água, significa que negar ou não estava em debate.
Porque depois que o Espírito Santo vem, ele olha e fala assim: vejam, eles estão recebendo do mesmo Espírito como nós, lá em Atos 2. Nós não vamos poder deixar de negar água, eles vão ter que batizar. Sabe, às vezes a gente pensa, né? Não vai nele não, Espírito Santo. Quem perdoa é Deus, né? Eu não perdoo, não é verdade ou não? Mas observa que isso é padrão do mundo. A gente precisa romper com os padrões do mundo. Eu não sei, talvez, quais padrões que você entrou dentro. Eu não sei quais os moldes que você pertence. Eu não sei se ainda é o do mundo. Eu não sei se é o da religião. Eu não sei se é o do eu acho, eu penso, na minha opinião. Ei, mas deixa eu falar para você. Existe um Deus que ele fala assim: eu não quero saber qual é o seu molde. Eu não quero saber qual é o seu padrão. Não se encaixa nele. Renove a sua mente e entra no meu. E entra no meu. Eu quero que vocês pensem sobre isso. O Senhor recebe todos os cultos de vocês? O Senhor responde todo culto seu? O Senhor recebe você como sacrifício vivo? Culto racional, o que significa? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que estar ciente do que está acontecendo. Você tem que estar convicto do que está acontecendo. O Senhor está recebendo o seu culto? O Senhor está recebendo você como sacrifício? Eu como homem não tenho poder de receber nada. Você como homem, mulher também não tem. Mas Deus, esse recebe. Esse recebe. Nós precisamos ter essa metanoia. Eu acredito que tem tantas coisas que nós acessamos, né? Eu tenho tanta gratidão a Deus por aquilo que nós temos construído juntos, né? Eu vejo tantos amigos falando assim: nossa, esfriou hoje, não vai vir ninguém no culto, né? Hoje, gente no culto, gente lá no jornada, 8h30 da manhã o pessoal chegou, Brunão, ia começar às 9, cara. Falei, porque vocês não dormiram mais 20 minutos, pelo amor de Deus. Mas vocês entendem, não? Isso é fome. Mas veja que nós estamos construindo junto. Às 5, vocês agora. Isso é fome de Deus. Sabe, nós estamos construindo tanto junto. Mas eu acredito que se a gente se atentar nesses detalhes, entender que talvez aquela distração que ainda bate, sabe, aquele sofisma que ainda vem, sabe, aquela inclinação que às vezes nós temos e acontece tão sabe, aqueles detalhes, se a gente conseguisse prestar atenção nisso, de uma maneira bem convicta e racional, se apresentasse: Deus, nós estamos aqui por inteiro, receba o nosso sacrifício, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, responda ao nosso ajuntamento. Meu Deus, quando eu olho para essas possibilidades, eu olho para o que a gente já construiu, e eu falo assim: nós ainda estamos na garoa. Tem tantas coisas que nós ainda podemos acessar, tem tantas coisas que nós ainda podemos viver, tem tantas coisas que nós ainda podemos desfrutar. Se você puder, enquanto essa canção é cantada, se coloque de pé no seu lugar.